entender, né? Então, hoje eu vou falar sobre constância. Na última reunião, nós falamos sobre alinhamento, né? E o Senhor tem me chamado e tem chamado várias pessoas, eu tenho visto, né? Grandes profetas e pastores e pessoas falando sobre alinhamento. Gente, é chegado o fim dos tempos, tá? É chegado realmente. A gente tem estudado escatologia. Não sei se vocês gostam desse tema, mas estudem sobre o fim dos tempos. Realmente está chegando esse tempo que nós entendemos ali que Apocalipse prevê esse tempo. Quando, certinho, o ano, ninguém sabe, mas as dores ali do fim a gente já começa a ver, e a Bíblia, como na Bíblia tudo que foi profetizado aconteceu, a gente acredita que tudo que está ali profetizado vai acontecer. Então, o Senhor nos chama, o Senhor chama o povo dele a se alinhar. Só que alinhamento, gente, ele não é simplesmente um momento, né? Alinhamento é uma constância, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, só para a gente recapitular aqui um pouquinho, né? O alinhamento, ele fala de quem está no trono da nossa vida, né? E eu trouxe aquela imagem ali. Tudo isso aqui, gente, é a inteligência artificial que gerou. Eu acho super interessante essas imagens aqui, mas é só para a gente ter uma visão, né? De quem, nesse caso aqui, quem está no trono da nossa vida hoje, né? Quem está no trono da sua vida hoje? Essa cadeira aí está vazia para a gente pensar, se Cristo não está no trono da nossa vida hoje, quem está? Será que somos nós mesmos? Ou pior, quem será que está no nosso trono? É uma pergunta que eu faço aqui para vocês pensarem aqui, refletirem comigo, né? Se a gente tira Deus do trono, quem será que a gente está colocando aqui, né, para ocupar o trono da nossa vida, né? E o alinhamento que a gente está aprendendo, que a gente está falando. Eu não sei se todas aqui leram o primeiro capítulo do meu livro que fala sobre alinhamento. O alinhamento, gente, ele não é um evento, ele é um estilo de vida, é uma estrada com Deus, né? Por quê? Porque lá em Apocalipse 2, 4, 5 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a sair da vontade de Deus, a nos desalinharmos. Por isso que a gente precisa permanecer conectada com Deus todos os dias. E eu vou falar para vocês que eu tenho sido assim muito provada nisso, né? Porque eu tenho falado muito isso para vocês e tenho falado muito isso no geral na minha vida e para mim mesma. Eu tenho sido muito provada nesse alinhamento, de me manter alinhada, né? E não tem sido fácil, né? E a gente percebe nas escrituras, né? Na Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Lá em 2 Timóteo diz que os homens serão o quê? Amantes de si mesmos. Será que não está acontecendo isso? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes. Por quê? Porque os últimos tempos o foco virou quem? Virou o eu. Nós somos o centro, né? Nós somos o centro. Nós, o tempo inteiro eu, né? E a gente pode ver, conforme a história, né, que nós vimos da Ana, né? Que, deixa eu passar aqui, que a gente estudou. Ah, desculpa. Que a gente estudou, né? Que quando a Ana, enquanto a Ana ficou no centro da oração dela, né? Ah, eu não sei se a Luane conhece essa... Luane, me explica aqui se você conhece essa história da Bíblia sobre Ana. Você conhece? Que a, Peraí. que a Ana Oi, tá me Samuel escutando? foi a... Não conheço, Ediane. Inclusive, eu adoro conhecer essas histórias, porque eu sou uma péssima de ler, você sabe disso. Tá, Então, se você quiser resumir, eu vou aceitar o resumo, eu vou resumir. Eu vou resumir. porque eu realmente não conheço. Eu vou resumir. É o seguinte, eu até vou pegar aqui do livro, que tá mais resumido. Vou pegar aqui do livro, quer ver? O que que acontece? Ana, Inclusive, eu preciso desse livro, eu do vou seu te livro. passar. Eu vou te A gente passar precisa encontrar para isso.
Luane, a história de Ana, ela conta que Ana era casada com Eucana, que ela tinha uma outra esposa que era Penina, Eucana, né? E, ou seja, Ana tinha uma rival, né, mais ou menos, e Ana não podia ter filhos. E Penina tinha. E Penina, a outra esposa de Eucana, ficava cutucando Ana ali, sabe? Porque ela não tinha filhos. Então, ficava ali o tempo inteiro enchendo o saco dela, entendeu? Principalmente porque Ana era a mais amada de Eucana, e Eucana deixava isso claro, né, que ela era a mais amada, mas ela não tinha filhos. E ela se sentia muito mal com essa situação, né? E eles iam orar a Deus, né? Uma vez ao ano eles iam ao templo clamar a Deus. E Ana clamava e ficava lá: Deus, eu quero um filho, Deus, eu quero um filho. Ai, porque Penina me irrita, ai, porque eu sou amargurada. E ela ficava lá chorando, 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 né? E aí, o que que aconteceu? Ela nunca teve esse filho. Mas a Bíblia diz que um dia algo mudou dentro dela. Ela parou de ser aquela mulher amargurada, porque ela se alinhou com o propósito de Deus. E chegou uma hora que ela falou assim: Senhor, se me deres um filho, eu vou dedicar ele a ti por toda a minha vida. E ela moveu a oração dela no propósito de Deus, entendeu? A gente está estudando isso, né? A gente mover, a gente se alinhar ao propósito que Deus tem. E as coisas funcionam assim, sabe? Deus, ele tem o propósito dele, né? Ele tem o propósito e e ele sempre vai cumprir o propósito dele através de pessoas. E ele está o tempo inteiro à procura de pessoas com o coração alinhado ao dele. E nessa situação aqui, ele estava à procura de realmente gerar um profeta. Aquele momento precisava de um profeta, que foi Samuel. E aí, o que que aconteceu? Ana, ela, nesse momento que ela se alinhou e falou: Deus, é assim, eu vou parar de pedir por mim, eu vou parar de pedir pelo meu ego. Acho que ela, naquele momento, ela percebeu que daquele jeito não estava dando certo, né? E ela entregou a Deus aquilo, aquele pedido, e ela falou assim: Deus, faça o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me dar um filho, me dá. Mas se o Senhor me der, eu te prometo que esse menino vai ser criado para o Senhor. E ela fez essa promessa a Deus. E aí Deus estava precisando de um profeta, viu um coração de uma mulher alinhada ao dele, falou: Epa, é agora. Quem que veio? Veio um profeta, né, que foi Samuel, e ela cumpriu realmente o que ela disse, e ela levou Samuel para casa, para o templo, né? Ele foi criado no templo. Depois Deus deu outros filhos para ela. E Ana alinhou o coração a Deus, né? Então, essa é a história. Então, enquanto o eu dela estava no trono do coração dela, Deus não fez um milagre na vida dela. Mas quando o eu dela era para parar a vergonha dela, era para calar a penina, era para ela se sentir melhor, enquanto ela estava pensando nas necessidades dela, o propósito não veio. O milagre não veio, né? E eu tenho estudado muito sobre isso, né? Sobre Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim, porque até um tempo atrás eu ainda estava nesse pensamento: eu vou orar para minhas necessidades, eu vou orar para o meu eu, para o que a Ediane quer. O que a Ediane quer? Eu sempre orei para o que a Ediane quer, né? E realmente, será que nós não fazemos isso até hoje, né? O Senhor tem me levado a esse tempo de entender que, na verdade, Ele tem um propósito na minha vida e eu nasci para um propósito. Mas esse propósito não é a respeito de mim, é a respeito do outro, né? Então, é, então, meninas, o que que acontece? Quando Ana, quando Ana mudou a motivação dela, o milagre chegou, entendeu? Ela saiu do centro, ela parou de buscar a glória dela e o milagre foi liberado. E é difícil a gente chegar nesse ponto, gente. É difícil, porque a gente fica olhando essas histórias antigas e colocando a coisa muito antiga, mas ela é totalmente real, acontece com a gente hoje. Em muitas coisas. Às vezes não nesse tipo de milagre, mas em outros milagres, né? Então, a nossa oração ela tem que ser o quê? Centrada em Deus, né? Então,
Aí eu quero trazer aqui para vocês, onde é que nós estamos sendo egoístas hoje? Onde? Será que as nossas orações estão superficiais, né? Será que a gente ora mesmo perguntando o que Deus quer e não o que nós queremos? Será que a gente tem medo do que Deus quer para a gente? Quando a gente vai orar por alguma coisa, quando a gente compra alguma coisa, será que a gente pergunta a Deus se era para comprar ou não? Quando a gente se muda de um lugar para o outro, será que a gente pergunta para Deus? Quando a gente começa um projeto, quando a gente começa um relacionamento, quando a gente termina um relacionamento, será que a gente põe Deus nessa decisão? Ou será que a gente vai decidir tudo da nossa vida sem orar? Porque Deus, ele nos chama para governar a nossa vida. Na verdade, Deus quer que a gente governe, mas com a dependência dele. Deus quer que a gente governe. Gente, vocês já viram aquelas mulheres do Antigo Testamento, do Antigo não, daqueles tempos antigos, não sei se vocês já viram esses seriados sobre vikings. Vocês viam como é que as mulheres mandavam, mas caladinhas, né? Na verdade, quem recebia o mérito era o homem. Mas quem estava mandando ali por trás era a mulher, mas na sabedoria dela, né? E Deus é assim conosco. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Ele, né? Ele vai receber o mérito, né? Ele vai nos, ele quer que a gente governe, mas Ele é que vai nos dizer para onde ir, né? Ou será que a gente está lá governando e só pedindo para Deus assinar embaixo? Eu tô falando para vocês isso porque eu fiz muito tempo isso na minha vida, sabe? Será que a gente não quer controlar tudo? Ah, Deus, eu confio em ti, mas deixa que eu resolvo do meu jeito. O que está no controle? O que está no trono da sua vida, né? E será que a gente usa, às vezes, a oração para convencer Deus? Deus, abre essa porta, porque eu quero. Eu quero, Deus, abre essa porta. Mas a gente nem pergunta, Deus, será que essa porta é para mim? Né? Às vezes a oração se torna um mecanismo de pressão e não de submissão. Quem aqui conhece a oração de Daniel? Na verdade, o livro de Daniel todo da Bíblia, né, conta a história de um jovem que ele não se curvou ao rei, né, diante da pressão do rei. E o rei mandou ele para a fornalha de fogo. E o rei falou assim: será que o seu Deus vai te livrar da fornalha de fogo? E Daniel respondeu assim: deixa eu pegar o versículo aqui, Daniel 3,17 diz assim: se o meu Deus, a quem eu sirvo, quiser me livrar, ele vai me livrar. Mas fique sabendo, ó rei, eu não vou servir o teu Deus. Ou seja, ele sabia que Deus ia livrar ele, ele não sabia, gente. Que difícil, né? Ele falou: eu não vou me curvar a esse Deus, eu adoro um único Deus, mas se o meu Deus quiser, se ele tiver interesse na minha vida, ele vai me livrar. E se ele não me livrar, ok, pereci, morri. Vocês lembram? Eu falei também sobre Esther, né? Depois eu conto todas essas histórias aqui, Luane, para você. Mas Esther também foi uma mulher que chegou a uma situação que ela precisou tomar uma decisão que ela poderia morrer, que era ir até o rei. Ela não poderia ir até o rei. Mas ela falou: se eu tiver que perecer, pereci. Por quê? Porque eu prefiro cumprir o meu propósito. Eu prefiro cumprir o que Deus me colocou aqui para ser, nesse tempo, nesse reinado, nesse lugar, do que não fazer nada, né? Então, assim, o que eu quero trazer hoje para a gente é essa reflexão. Onde é que a gente está sendo egoísta? Onde é que a gente está colocando a nossa vontade à frente da vontade de Deus? Onde é que Deus falou, espera, e a gente está correndo? Onde é que Deus falou não e a gente está insistindo? Né? Aonde? Queria que vocês pensassem aí na vida de vocês, né? Eu tô com raiva, eu não quero perdoar. Eu estou colocando o meu sentimento acima da obediência, porque Deus falou, perdoa. E aí, o que que eu faço? Não, Deus, eu tô com raiva, né? Parecendo menino. Tô triste, não vou orar, tô cansada. Ai, tô desanimada. Gente, a gente tem que parar de ser criança, né? E a gente tem que
falar que quem manda nos nossos sentimentos somos nós, nós governamos a nossa vida. E eu vou falar sobre isso aqui um dia com vocês, só sobre governo das nossas emoções, governo da nossa vida. Mas, mesmo quando a gente governa, a gente tem que obedecer a Deus. Deus tem me levado a esse entendimento. Eu não sei se vocês, acho que algumas pessoas entraram depois, mas as meninas, a Dani e a Adriana, eu tenho certeza que elas estavam aqui quando eu mandei um link de uma palavra do YouTube. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, mas ouçam, que é do Reinhard, e ele fala sobre isso, sobre esse ele é um profeta, gente. Ele ouve muito Deus, assim, Deus fala com ele em sonhos. Ele até tem um livro que ele comenta que ele foi no inferno, que ele foi arrebatado, na verdade, que ele foi no céu, não foi no inferno, não, ele foi no céu. Acho que tem um outro que foi no inferno, mas esse foi no céu. Ele conta essas coisas, sabe? E ele tem muita sensibilidade, assim, ele é um profeta mesmo dos nossos tempos, né? Um homem muito dedicado a Deus e ele falando sobre isso, que Deus tem dado sonhos para ele, tem falado com ele, meu povo, se prepare, se alinhe, porque os tempos vão ser difíceis e só vai conseguir estar bem nesses tempos difíceis quem estiver alinhado com o Senhor. Mas será que a gente quer mesmo ser alinhado ou será que a gente prefere viver no automático, gente? A gente não tem tempo para orar, a gente não tem fome da palavra, a gente não busca direção, a gente faz tudo na força do nosso braço, porque eu sou forte. Ou então, pior, tem gente que fala assim: ai, Diane, mas nós estamos na época da graça. Deus, ele aceita a gente do jeito que a gente é. Deus aceita a gente. Mas só há alinhamento quando há dependência, quando Deus está no trono, quando não é a autossuficiência que manda, né? Então, não adianta a gente querer cura sem mudança, né? Com orações superficiais, com orações centradas em mim mesma, né? Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, que Deus me levou a refletir isso. Eu não sei se vocês treinam aqui. Eu sempre gostei de treinar, gosto muito, né? E às vezes quando a gente vai lá para o ginásio, eu já tive alguns treinos que eu treino e eu saio até bamba, né? Assim, às vezes minhas pernas não estão nem conseguindo andar. Sabe aquele treino assim que você fala, meu Deus do céu. E aí, quando você está com um professor ou quando você está com um personal, alguém assim, você consegue mais, né? Às vezes a gente sozinho a gente não consegue tanto, mas quando você está com um personal ali, ele fala, vai, mais um. Mais um, vai, 10, 11. Você fala, não, já tô morrendo, não tô aguentando. A pessoa, você consegue, vai. Você consegue. E aí, o que acontece? Você consegue. Morta, mas consegue. E aí, o que que você sente, né? Não sei se vocês já passaram por isso, né? Eu sei que a Dani tá treinando aí, né, Dani? A gente fica, assim, cansada, nossas pernas doem, mas a gente tem uma sensação tão boa. Pelo menos comigo é assim. Ai, nossa, treinei, que bom, né? Que delícia, nossa, que delícia, treinei. Aí o que que acontece? Depois disso, você se sente um pouquinho mais forte. Você fazia 12 com muita dificuldade, agora você já faz 15 um pouco mais fácil. E aí você vai melhorando. E assim, a nossa vida espiritual também é igualzinho, gente. Igualzinho. É difícil orar 15 minutos todo dia. Mas é difícil, às vezes você tá falando assim, não, hoje não vai. Nossa, 15 minutos, meu Deus do céu, hoje não vai. Mas depois que você começa a ultrapassar, você não quer ir embora da presença de Deus. Você não quer ir embora. Você começa a sentir aquela presença tão gostosa, você fala, Deus, eu quero sentir tua presença. Deus, eu quero mais de ti. E você fala, Deus, eu não quero nem trabalhar mais, eu só quero ficar aqui agora. Aí Deus, não, minha filha, você tem que ir para sua vida, vai. Então, assim, que a gente possa chegar nesse nível, que a gente possa chegar nesse nível de buscar a Deus de uma forma tão gostosa, que Ele invada a sua presença, invada a nossa vida, que a gente queira mais, que a gente queira mais profundidade. E a vida com Deus é igual um personal, gente. É difícil, é desafiador, mas você vai conseguir. E quando você ultrapassar, você vai falar, fiquei mais forte, né? E eu tô passando por isso. Porque às vezes tem dia que eu falo assim, Deus, eu não vou conseguir, Deus. E aí Deus vai, minha filha, eu falei, Deus, hoje tá difícil demais. Deus, você vai conseguir.
né? Então tem dia que é difícil, tem dia que é desafiador, mas a gente se coloca, e eu coloco esses dias na presença de Deus. Sabe o que que eu tenho feito muito? Eu não sei se eu coloquei aqui nos slides. Acho que não. Acho que não. Mas o que eu tenho feito muito, que tem me ajudado muito nesses tempos de dificuldade, eu coloco louvor, música, eu coloco música de adoração, porque Deus ele fala, né, na dificuldade, ora, canta, levanta um clamor, adora, né? E eu gosto muito de cantar, gosto muito de adorar. Então, assim, quando a coisa tá difícil, quando você não vê saída, sabe quando você olha para um lado, não tem o que fazer, olha para o outro, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí você vai e põe a música, gente. Põe a música e vai cantar. Fala, eu vou orar porque é o único jeito da coisa aqui melhorar hoje. E melhora. Faz esse teste. Você canta, né, Luane? Nossa, eu amo cantar. E aí eu coloco uma musiquinha lá para mim e começo a colocar músicas que me levantam, músicas de, sabe, que me ajudam a entender quem eu sou, que me deem força, né? Então, eu quero convidar vocês, né, a colocar a confiança de vocês em Deus. Se chute do trono da sua vida. Tira você do trono da sua vida. Não é sobre você. Não é sobre você. Mas sabe o que é o mais interessante, gente? Que Deus ele é tão maravilhoso que quando a gente decide cumprir o propósito dele, ele nos dá tudo e muito mais. Só que a gente tem que estar alinhado com ele. A gente tem que estar constante em oração, constante no quebrantamento, constante na obediência. Eu não estou falando aqui de religiosidade, não estou falando aqui de igreja, eu estou falando da sua vida com Deus todos os dias, aonde você estiver, gente. Sabe os momentos que eu tenho mais assim com Deus? Dentro do carro. Às vezes, quando eu estou no trânsito, eu ponho uma música, eu começo a orar, né? E às vezes eu começo a chorar ali dentro do carro. Teve um dia mesmo que eu comecei a chorar. Eu falei, gente do céu, as pessoas passarem aqui por mim devem estar achando o que está acontecendo com essa mulher. Porque é o momento ali de quebrantamento que eu estou falando com Deus, né? Então, converse com Deus, gente, onde você estiver. Tira você do trono. E eu coloquei aqui, a palavra nos alerta, não para a gente viver em medo, mas para a gente permanecer firme, vigilante, alinhada com Deus. Então, em Mateus 24 diz que a iniquidade se multiplicará, o amor se esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ou seja, gente, se a gente não tiver sóbrio e vigilante, se a gente não tiver o tempo todo conectado com esse Deus, o diabo está esperando uma situação para te dar uma rasteira. Veste com a armadura de Deus, revestivos da armadura para que a gente possa ficar firme. O que que é a armadura de Deus, gente? É a palavra de Deus. É ler a Bíblia. Edifica-se na fé, edifica a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. E para mim isso aqui é maravilhoso, olha. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Quem confia no Senhor permanecerá para sempre. Então, que a gente possa confiar no Senhor. Confiar no Senhor, gente, não é a gente falar, eu confio, mas na hora da gente tomar uma decisão, a gente nem pergunta para Ele. O Senhor quer que a gente tenha um nível com Ele, onde a gente pergunta para Ele tudo. Senhor, eu estou pensando aqui em fazer isso. O que que o Senhor acha? Deus, eu faço isso? Deus, eu faço aquilo? Gente, eu tenho tomado essa consciência na minha vida e tenho feito isso para tudo. E assim, tem sido tão maravilhoso. Depois eu tenho que contar para vocês todas as coisas que têm acontecido. Testemunhos mesmo, sabe, em relação a isso que o Senhor tem me feito passar. E por último, que eu queria que a gente pensasse que eu já perguntei para vocês, que áreas da vida de vocês acreditam que vocês tomaram e não deram lugar a Deus? Às vezes a gente até dá o lugar para Deus em algumas áreas, mas em outras não. Às vezes a gente quer saber qual é o nosso propósito, o que que Deus quer para as nossas vidas, para que que eu fui criada, mas a gente ainda está pensando só na gente. Ai, o que que eu gosto de fazer?
Ai, o meu propósito? Não, gente. O que que Deus quer que você faça? Se alinha com o coração de Deus. Ele não vai te dar nada que você não gosta de fazer, né? Então, o que hoje você está tirando o lugar de Deus, que pertence a Deus? Quais são os seus sonhos? Você está buscando os seus sonhos ou os sonhos de Deus? O que está no trono da sua vida hoje? Controle, medo, autossuficiência, ego? A gente viu aqui naquela aula que eu dei que isso tudo nos sobrecarrega, a gente fica exaustas. Por quê? Porque a gente quer tomar o lugar de Deus. Porque a gente é orgulhosa. Porque a gente é muito egoísta, né? Então, que a nossa oração possa ser: Jesus, volta para o trono. O trono é teu. E como, gente, que a gente chama Deus para o nosso trono da vida? Como? Lendo a Bíblia. Se Deus ele nos deu o manual de instrução, e a gente não lê esse manual de instrução, não adianta nada. Quando a gente ora, mas também quando a gente escuta. Porque às vezes a gente tem mania de só orar, né? Deus me ajuda nisso, Deus abençoa meu filho, abençoa minha mãe, Deus, 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 mas hora nenhuma a gente para escutar o que que Deus quer falar com a gente. Então a gente também tem que ter uns momentos ali de parar e falar: Senhor, fala comigo hoje, eu quero te ouvir. Deus, ele nunca fica sem falar. Às vezes a gente não está preparado para ouvir, mas que os nossos ouvidos estejam abertos para a gente ouvir o que Deus tem para falar conosco. E jejum, gente, olha, muitas pessoas também jejuam errado. Eu jejuei muitas vezes errado, porque eu achava que o jejum era porque eu queria muito uma coisa. Aí eu ia jejuar para orar por aquilo, mas não é isso. O jejum, ele é um momento para você se tornar sensível, para você ouvir mais a Deus. Mas quem vai direcionar e quem vai dar clareza para a sua vida é Jesus. Eu tenho experimentado isso na minha vida. E não adianta eu chegar É claro que eu vou orar, eu vou buscar a Deus e tudo, mas eu vou também estar sensível para ouvir Ele, para falar: Deus, essa é a minha oração, mas essa é a oração que o Senhor quer que eu faça. Me ensina a orar, me ajuda, Deus, a gente ser humilde, sabe, perante o Senhor. Então, meninas, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora, eu quero ouvir um pouquinho vocês, sabe? Porque essa palavra é uma palavra, às vezes, difícil, é uma palavra que talvez muitas pessoas não falam sobre isso, né? Mas eu queria trocar umas ideias aqui com vocês, né? Eu até estava falando com a Dani aqui antes, que a Dani não está podendo falar, mas ela escreveu aqui para mim que ela fez os exercícios. Eu não sei se todos fizeram, se vocês fizeram os exercícios. A Luane não, porque a Luane entrou agora, mas a gente, toda aula, Luane, a gente pede alguns exercícios. E aí a Dani, deixa eu abrir aqui que a Dani me falou, que eu vou ler, porque ela não está podendo falar agora. Perguntei para ela se ela tinha assistido o filme, né? E ela falou que tinha, que ela gostou muito, que deu para ver quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, nós nos alinhamos e os milagres acontecem. E é exatamente isso. Aquele filme falou muito comigo, gente. Eu amei aquele filme, porque eu falei: gente do céu, é mesmo, sabe? Só falta a gente alinhar, mas a gente não para. Parece simples, né? Parece tão simples. Vamos alinhar com Deus. E é tão difícil, mas ao mesmo tempo é tão simples, né? Então, tipo, a instrução é clara, mas a gente não entra nessa instrução, né? Luane, o filme é Corajosos, não é, meninas, que eu passei para vocês? Ah, não, foi outro. Deixa eu lembrar aqui qual que foi. É, Você lembra, Adri, qual que foi? Deixa eu lembrar aqui. Que eu passo tanto filme. Tô voltando aqui nas nossas tarefinhas para te falar, Luane. Qual que era o filme que você colocou para assistir? Desafiando Gigantes, eu Ah, acho. Desafiando Que Gigantes. vocês estão Sim. falando. É, porque eu me dispersei aqui cuidando de menino. Não, não tem Eu problema. assisti, Você assistiu? O que que você achou? assisti. Ai, muito bom. E olha que eu conheço vários filmes, aquele lá ele é antigo, né? Eu nunca tinha assistido. É Muito bom, muito bom. Eu também gostei, muito porque bom. dá para a gente ter essa visão, né? Que se a gente se alinha, que se a gente
Vai para o centro da vontade de Deus, os milagres acontecem, né? Sim. Isso mesmo. Desafiando os Gigantes, tá, Luane? Depois ouve, depois vê, quer dizer, esse filme. É muito bom. No YouTube tem. No YouTube. Eu te passo o link depois, tá? É, Ótimo, eu vou brincar, assisto hoje, porque agora eu tô sem marido, né? Então tem que é aproveitar esse momento. isso Eu já sei que mesmo. eu vou Assiste, assistir, acabei de amiga. anotar o nome. Olha, esses filmes são filmes cristãos, então eles não têm o mesmo investimento de um filme, às vezes não é o melhor ator do mundo e tal, mas assim, Eu não tenho problema com isso, de é, zero. o importante é a mensagem, né, que é falada. Exato. É isso que eu queria deixar com vocês. Assiste então, você vai gostar. Vou assistir. Então, hoje, o que que eu queria que vocês fizessem? Que vocês anotassem, escrevessem, que vocês pensassem, que vocês refletissem sobre tudo na vida de vocês que está tomando o lugar de Deus. Essa é a tarefa de casa. E para a gente se alinhar com o Senhor. Como? Lendo a Bíblia, orando, escutando e jejuando. E aí eu quero lançar um desafio aqui. Eu tenho feito jejum uma vez por semana. Eu vou começar a me desafiar mais, porque já tem um tempo já que eu faço jejum uma vez por semana, de 24 horas. Eu almoço na quinta-feira e só almoço na sexta. E eu tenho feito isso praticamente todas as semanas. É, eu sei aqui que nem todo mundo é acostumado a jejuar, mas eu quero colocar para vocês se desafiarem e jejuarem e perceberem isso. Por exemplo, vamos supor que você fala assim: ah, vou ficar um dia sem açúcar, sem doce nenhum, sem suco, sem açúcar, tudo, tirei açúcar. Vamos supor que isso é uma coisa que é difícil para você. Na hora que você for tomar alguma coisa com açúcar, você leva isso no seu consciente, aí você não vai tomar e nessa hora você vai orar. Nessa hora você vai orar e vai falar assim: Deus, eu não preciso desse açúcar hoje. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha aqui sobre a minha vida, fala comigo, eu quero te ouvir. E nessa hora você vai orar, ao invés de comer aquilo que você gosta. Tem muita gente que faz propósito, ao invés de comida, faz, por exemplo, ah, eu não vou entrar no Instagram hoje, hora nenhuma. Aí toda vez que dá vontade de entrar no Instagram, o dedinho lá, né, que a gente vai automaticamente no Instagram, aí na hora que a gente vai entrar, a gente lembra, não, tô de jejum, não posso. Aí você para, o tempo que você ia ficar no Instagram, você vai orar. Você vai falar, Deus, eu estou aqui, eu quero estar mais sensível a ti, eu quero te ouvir, fala comigo. É assim, gente, é como se fosse um amigo seu, né? Hoje eu falo que Deus é meu psicólogo. A gente, quando eu tô com raiva, com vontade de ligar para alguma amiga, assim, para falar mal do meu marido, ou para qualquer coisa que eu tenho vontade de desabafar, ao invés de eu desabafar com qualquer pessoa, eu falo, Deus, vem aqui, Deus, tô precisando desabafar. E aí eu falo com Deus, gente. E é engraçado que a gente sente um conforto, assim, incrível, inacreditável. É tão simples, né? Mas a gente não faz isso. Então, quero te desafiar. Então, quais são os exercícios dessa semana? É, refletir o que tem tirado o trono da sua vida de Deus. Pense em o que pode, o que você está tomando de decisão hoje que você não está considerando perante Deus, que você não está perguntando para o Senhor. Quantas decisões a gente toma sem perguntar para o Senhor, né? Principalmente as decisões mais importantes da nossa vida, né? Ai, Deus, eu quero me separar do meu marido, eu não aguento mais ele. Ah! Ora, fala, Senhor, eu devo separar dele? Ou ele é uma pessoa que está me tratando e eu preciso mudar meu temperamento, meu comportamento? É, gente, é uma vida, não é fácil, não. Mas é isso que o Senhor quer, né? É assim que foi Jesus. Então, que nós possamos ser mais próximos de Jesus a cada dia mais. E eu quero ouvir vocês um pouquinho. Eu sei que a Dani não pode falar, mas queria aqui que a Adriana falasse um pouquinho antes da gente fazer a oração final. Não sei se todas já colocaram seus pedidos de oração lá, mas eu sei que a Adriana, a Dani e a Luane já colocaram, então nós vamos fazer a oração. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, Adri, como é que foi? Foi desafiadora a semana em termos espirituais? Você tem conseguido
orar, tem conseguido buscar? Como é que tem sido esse tempo? Então, não, essa semana, ser bem sincera, não consegui nada. Eu só trabalhando, cuidando de menino. É, tentei fazer um jejum, não consegui. Tá sendo desafiador, mas tô firme que eu vou conseguir. No propósito. Mas você tem Tô. conseguido, tipo, é, que não seja separando um tempo, mas assim, quando você pode, você lembra, você ora, sabe? Você Ah, encontra. sim, sempre. Isso aí, sempre. Eu acordo muito 5, 6 horas da manhã e começo a orar. Agradeço muito a Deus tudo que a gente tem, né? Isso aí eu faço direto, né? Que tá dentro do carro, vou viajar, tô sempre orando, pedindo, né? Vou na casa dos meus pais, oro, não com eles, mas oro, né? Para eles até vi uma diferença no meu pai, tá um pouco mais animado esses dias. Ai, que bênção. Sim. Tem orado É, por eles. e assim, isso eu oro direto, né? Leio uma passagem da Bíblia, mas é porque eu me cobro muito, mas que eu acho ainda muito pouco naqueles planos da Bíblia aplicativo, né? Aham. Mas assim, tem orado. Às vezes Sim. a gente é muito perfeccionista, né, Adri? Mas assim, É. o que eu quero te dizer é, o desafio para você pode ser uma coisinha só a mais, sabe? Tipo assim, vamos supor, eu leio um livro por dia. Lê, lê ele e para 5 minutinhos para ouvir Deus, né? Às vezes a gente se cobra muito, mas é só a gente colocar uma coisa a mais, sabe? Não precisa ser, Sim, ai, nossa, porque eu precisava ler muito a Bíblia. Não, eu preciso meditar naquilo, pelo menos. Não sei se você sim, faz isso, né? De ler a Bíblia e parar um pouco para pensar no que você leu. Porque a gente lê a sim, Bíblia ali sim. correndo só para, tipo, dar um check, né? Terminei, consegui. É, Mas não, justamente. sabe, é comer aquilo, é entender aquilo, é ouvir de Deus sobre aquilo, é falar, Deus, fala comigo, o que que o Senhor quer falar comigo através desse texto, né? Sim. Eu leio o seu texto, né, de manhã, quando eu tô sem tempo para ler ele de verdade, assim, prestar atenção, eu deixo para mais tarde. Eu leio e depois que eu leio, eu sempre oro também. Amém, amém. Que Tem me bom, ajudado muito também, assim, na minha devocional, né? Tô como se fosse um devocional no meu dia. bom demais. Amém. Então tá, obrigada, Adri. A Dani já falou aqui um pouquinho, né? Eu tô orando, mas preciso mudar a oração, tudo eu. Começa a agradecer, sabe, Dani? Começa a agradecer, muda sua oração para agradecimento, né? Fala, Senhor, obrigado, porque eu já tenho tudo. Obrigado, porque o Senhor já me deu tudo. Obrigada, né? Começa a agradecer pelos seus sonhos, pelas suas vontades. Obrigada, Deus, né? E fala, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, é um pouco diferente, não é tipo assim, Deus, eu quero isso, eu te ordeno, faça isso. É uma coisa, se o Senhor quiser, Deus, é desejo do meu coração isso. Olha, eu vou dar um testemunho sobre isso. Eu já falei para algumas aqui. Eu queria muito ir ao Brasil esse ano. Muito, 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 muito ir ao Brasil, gente. Eu estava com muita saudade da minha família. Eu tenho um mural de visualização, nós vamos falar sobre isso também em algum dos encontros. E quero que vocês façam esse mural, quem ainda não fez, né? É, e eu ficava olhando para aquele mural ali, a minha foto com meus pais, e eu ficava desejando aquilo para mim. E eu olhava para minha condição financeira e falava, eu não tenho condição nenhuma de ir para o Brasil, que é caro, né, gente? As passagens estão muito caras para ir para o Brasil, tá uma coisa absurda. Acho que eu contei para a Luane isso também. E falei, Senhor, eu quero tanto ir para o Brasil. E orava, orava, orava. Eu falei, mas está acabando o ano, acho que não vou ter mais. Acabou, né? Acabou o ano praticamente. Aí, gente, finalzinho de setembro, um cliente meu falou, Diane, vem para cá que nós vamos fazer um planejamento estratégico, queria que você viesse. Foi uma coisa assim, inusitada. Pra vocês terem ideia, na hora eu ainda pensei, para quê? Né? Eu não preciso ir para o Brasil para atender esse cliente. Eu nem pensei na oportunidade que Deus estava me dando para eu ir ver meus pais na hora. Eu só pensei tecnicamente, sabe? Falei assim, não, mas para que que esse cliente está me chamando para ir para o Brasil? Eu não preciso ir para o Brasil para atender ele, eu posso atender daqui. Depois eu pensei, gente,
Deus está me dando o que eu tô pedindo e eu tô aqui rejeitando o que Deus está pedindo. Aí eu falei, tô indo, beleza. Que dia que é que nós vamos marcar? Tal dia, ok. E foi assim, uma coisa super de última hora, deu super certo, fui ao Brasil e eu acredito, sabe, que o Senhor faz a nossa vontade também porque ele alinhou a minha vontade com a vontade dos meus pais, né? Foi um alinhamento mesmo. Então eu falei, Senhor, eu quero tanto, eu quero tanto. Eu chorava na presença do Senhor, pedindo que eu queria muito ir ao Brasil, mas que se não fosse da vontade dele, que tudo bem. Acho que é essa rendição, esse quebrantamento nosso, é entregar mesmo ao Senhor, né? Os nossos pedidos. E, Luane, quer falar alguma coisa, meu amor? Quer trazer aqui alguma experiência da sua vida, alguma coisa que tem sido mais difícil? Vamos lá. Eu não, eu me entrego muito a Deus, você sabe disso, eu acredito muito em Deus. Nossa, e é uma coisa que eu faço muito, eu oro muito. Eu tenho meu horário de oração, que eu sei que muita gente ora na parte da manhã, eu oro na parte da noite, e até de vez em quando eu durmo orando. E até escutei um áudio esses dias falando assim: não tem problema de você dormir no colo do seu pai. E eu achei isso muito bonito, sabe? Porque realmente isso acontece muito comigo. Uhum. É, o Ari fica até brincando comigo. Ele falou assim: parece que eu não escutei o amém, você já tinha ido. E eu realmente eu oro muito. Quando meu coração aperta, eu vou à igreja que é na frente do meu trabalho. Eu vejo se ela está aberta, eu já entro, fico lá uns 10, 15 minutos. Mas eu acho que eu preciso conhecer mais da história de Deus. E eu tenho uma dificuldade muito grande com leitura, sempre tive. Principalmente a leitura da Bíblia, que é uma coisa que Uhum. eu quero mudar. Uhum. A leitura da Bíblia mesmo. Até trouxe minha Bíblia do Brasil, que eu tive uma história muito parecida com a sua, de ir para o Brasil do nada, Uhum. e trouxe a minha Bíblia do Brasil. Mas eu tenho dificuldade dessa leitura da Bíblia mesmo. Parece porque a minha Bíblia é a Bíblia antiga. Eu trouxe a minha Bíblia de quando eu fazia a oitava série. Uhum. Então ela é muito antiga. E eu tenho essa dificuldade. Aí eu conversei até com uma amiga minha do Brasil, ela falou assim: leva a Bíblia, mas começa a ler livros que falem de Deus. Uhum. E aí eu tô com, inclusive eu tenho que pegar o seu, que eu tenho que pegar com você o seu. Eu tô com um que chama Resiliência Emocional, que fala muito de Deus. Tô com outro que chama Deus Quer Falar com Você. E tô Uhum. com outro que chama Esperança Inabalável. E li também aquele Boa Sorte, de novo. A Boa Sorte. Ah, ele é Li pela ótimo. terceira, li pela terceira vez. Então, eu estou tentando fazer um hábito de leitura para eu conseguir ler mais a Bíblia, porque isso realmente me faz falta. Foi um dos motivos que me fez entrar no grupo, até porque eu sou mais auditiva do que qualquer outra coisa, e eu acho bom, já falei isso para você, quando eu converso com vocês, você me conta um pouco de histórias da Bíblia. Para Uhum. mim, para mim é mais fácil de entender, e eu quero participar mais um dos motivos que eu quero participar mais desse grupo é isso. Que eu Uhum. preciso disso. Você sabe que eu posso falar isso aqui para as meninas e não é segredo para ninguém. E a história que você contou da Ana mexeu muito comigo, porque você sabe o sonho que eu tenho de engravidar. Desculpa, meninas. E o tanto que para mim é difícil. Saber que eu não tenho problema nenhum de saúde, e nem eu, nem meu marido, e não vim. Enfim. É, e isso vai me alimentando, sabe? Eu oro, eu não sei jejuar, não vou mentir. Não sei jejuar, vou começar a tentar, porque o jejum eu acho muito importante, independente de religião, independente de qualquer outra coisa. Eu não posso, clinicamente falando, eu não posso fazer o jejum de comida igual você faz 24 horas sem comer, Isso mesmo. porque porque eu sou bariátrica, então eu realmente esse eu não posso, mas infelizmente eu fumo, por exemplo. Por que não fazer um jejum de começar com um jejum de Cigarro. 24 horas de cigarro, de açúcar, de chocolate, de Instagram, porque eu acho que é um jejum que a minha avó faz. Minha avó faz jejum de Instagram.
Então, assim, eu acho que falta algumas coisas vindo de mim para Deus, entendeu? Em vez de só pedir, apesar de que eu não só peço, eu agradeço muito. Uhum. Até das coisas ruins, eu falo assim: eu sei que o Senhor está mandando por algum motivo, por algum ensinamento. Vamos lá, vamos enfrentar isso daí e vamos embora. E é isso que eu vim buscar nesse grupo. Não vou mentir para você, porque eu gosto muito das suas palavras. Eu acho que você tem um dom da palavra que me acalma muito. Então, é isso. E eu vou refletir, igual você pediu, vou fazer as tarefinhas de casa e quero estar mais aqui. Que bom, Lu, fico muito feliz. O que eu ia te falar, assim, às vezes a gente tem uma impressão, né, de que, ai, eu tô fazendo errado. Eu tinha isso, tá? De achar que o Deus, que esse Deus, não é que esse Deus era mau, mas que, tipo assim, parece que eu estava sendo o tempo todo repreendida por esse Deus, sabe? E eu aprendi, a conhecer um Deus que entende as minhas dificuldades. Vou te dizer uma dificuldade que eu tinha muita dificuldade em fazer jejum, gente. Muita dificuldade. Ou coisa difícil era o tal do jejum para mim. Nossa, eu sempre errava, sempre caía, sempre negociava. Na hora que eu estava com fome, aí eu falava assim: ah, não, amanhã eu faço, eu vou comer hoje, sabe? E aí, Sim, assim, eu tinha muita dificuldade. Aí, e eu sempre, assim, no débito com Deus, parece que eu estava o tempo inteiro errada. Aí isso me afastava de Deus, porque eu falava assim: ah, já que eu não consigo mesmo, por que que eu vou ficar conversando com Deus? E aí teve um dia que eu falei assim: Deus, eu vou enfrentar esse problema. Eu não consigo fazer jejum, eu tenho dificuldade, eu não sei o que acontece comigo, eu esqueço. Aí no outro dia eu falo: nossa, eu estava de jejum ontem, comi. Enfim, aconteceu tantas vezes isso comigo e eu coloquei isso na presença de Deus mesmo. Falei assim, Senhor, eu quero fazer jejum, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero ficar mais sensível à sua voz, eu quero ir para um novo nível espiritual e eu não estou conseguindo fazer jejum. Deus, por que que eu não consigo fazer jejum? E assim, eu coloquei isso na frente né, nas mãos de Deus, né? E é isso que eu quero ensinar a vocês, que vocês podem ter também esse relacionamento com Deus nas dificuldades de vocês. Talvez vocês vão ter dificuldades diferentes de mim, né? A minha dificuldade era o jejum. E eu vou te falar, Luane, eu tenho conseguido fazer jejum semanalmente e praticamente todos os dias, porque eu comecei não sei se vocês conhecem aquela Adriana Santana, que fala uhum, sobre jejum intermitente. Eu até estava sim. com a Dani sobre isso, que eu fiz o protocolo dela e estou aprendendo a fazer esse jejum. E, gente, tem mudado a minha vida alimentar, sabe? O Mesmo. Ari faz, né? Amiga, é O muito. Ari faz a semana inteira. Ele só sai do jejum intermitente no fim de semana. Você lembra que você tinha me falado sobre isso? E eu, esse negócio de jejum, sempre fui totalmente contra jejum intermitente. E eu comecei a entender isso como um estilo de vida, comecei a ler mais sobre isso. A gente critica antes de saber, né? Eu comecei a ler mais sobre isso e tal, e vi que isso era muito bom. E assim, e Deus me levou para isso, sabe? Deus me levou a ver mais as coisas da Adriana Santana. Começou a aparecer na minha timeline no Instagram, eu comecei achar ela interessante, o jeito que ela expõe as coisas, ela é engraçada, né, o jeitinho dela. E eu falei, cara, isso é interessante. E aí comecei a estudar um pouco sobre isso e mudei o meu jeito em relação a isso. E foi uma coisa que eu pedi a Deus, sabe? Então, assim, eu acredito que nós também não precisamos nos sentir sempre reprovados por Deus, sabe, Luana? Tipo essa coisa de, eu não consigo fazer isso, mas eu não. Não, gente, coloca isso na presença de Deus, fala, Deus, eu quero te conhecer mais, mas eu não consigo ler a Bíblia. Me ajuda, né? Me ensina. Eu vou te falar que eu também tinha muita dificuldade de ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro difícil. Sim, muito. É Muito. difícil. Então, hoje eu leio e eu falo assim, gente, parece que salta aos olhos, assim, coisas que eu não prestava atenção antes. Mas por quê? Porque eu falei, Deus, eu quero aprender a Bíblia. Eu preciso entender a Bíblia. Me ensina, né? E eu comecei a procurar mais coisas, ficar curiosa, prestar atenção nas coisas, sabe? Querer entender um pouco mais sobre o tempo que está acontecendo. Então, assim, a minha mente foi se abrindo em relação à Bíblia. Hoje eu já conheço muito mais da Bíblia, né? Mas sempre foi uma dificuldade para mim também. Então, acho que
que eu quero dizer para vocês é, conversem com Deus, gente, como se fosse um amigo mesmo. Peça ajuda. Fala, Deus, eu não consigo ler a Bíblia hoje, é difícil para mim, me ensina. Como que eu faço? E um bom começo, Luane, que está aqui agora, é realmente os devocionais. Por isso que eu procuro mandar devocionais todos os dias para vocês, Sim, e tá me ajudando muito. porque vocês leem pelo menos aquele trecho da Bíblia, aquela reflexão que eu levo, né, para vocês refletirem, pensarem um pouco sobre aquilo, né? Então, é muito bom a gente ler alguma coisa, né? Nem que seja esse devocional aqui juntas. Então, obrigada, Luane, por você ter Eu que vindo, agradeço, obrigada, meu viu, anjo. por você ter falado. Contem comigo, meninas. Eu tô aqui para orar por vocês. Eu quero orar pela Luane, a Dani também. Dani, você ainda quer engravidar? Ou você não quer mais, não? A Dani também já teve uma fase que ela queria engravidá-lo. Agora ela não quer mais, mas vamos orar por ela, pela família dela. Quer falar, Dani? Não sei se você pode. Deixa eu ver aqui. Tá dando pra ouvir? Sim, Tá dando pra ouvir? Tá. tô escutando. Hoje eu não quero mais engravidar, porque quando eu fiz o tratamento lá no hospital da Santa Casa, quando eu estava já quase para conseguir engravidar, o médico pegou, virou, e falou que quem fazia o filho era ele, não era Deus. Quando eu ouvi isso dele, eu não falei, não, Perdeu a eu vontade. não quero. Aí tinha uma moça lá que tinha colocado dois embriões. E eles colocou, aí ela passou, ela engravidou, ficou 4 meses e ela foi perder o bebê. Aí ela voltou lá e ele falou, não, aqui a gente só coloca, tirar, vocês se viram. Ai, credo. Eu Ai, perdi a credo. vontade. Eu perdi a vontade, porque eu só conseguiria engravidar se fosse bebê in vitro. Entendi. Se for possível perante os homens, né? Mas a gente não sabe do Sim, possível perante Deus, né? É porque exatamente o que eu penso. Eu já comecei a fazer tratamento, né? Parei e penso em voltar, mas eu entrego para Deus todos os dias isso. Eu falo, Deus, se for da sua vontade, vai vir natural. Vai vir natural e eu tenho fé que é igual eu falei para Diana esses dias. Eu sou mãe. Ele só não vem ainda, mas eu sou mãe. Eu Já sei que eu sou. visualiza isso, Luane. Já se veja assim, grávida, barrigudinha, já se veja. Eu sei que eu sou mãe já. Só não vem ainda, mas eu sei. Eu sinto que eu sou. Amém. Independente para mim de como se vier natural, se eu tiver que fazer tratamento, eu sei que eu sou. Amém. Eu sei, Deus vai te dar a muito bênção. doloroso. É É É muito muito. doloroso que a gente chega assim, mas eu creio que o Senhor faz milagre. Eu também creio. Vai, ele opera milagres. Eu nunca tive dúvida disso. Deus opera milagres o tempo inteiro nas nossas vidas. Eu não- isso é a única certeza que eu tenho, sabe? É verdade. Então eu acredito muito que eu já sou mãe e que só não veio ainda. E que esse Uhum. milagre vai chegar para mim. Senão Deus não tinha me plantado essa sementinha que é tão profunda para mim. Eu já contei para vocês o meu milagre. Já te contei, né, Luane? Que eu também não Sim. podia. Já te contei. Sim, Então, eu sou o caso vivo aqui para vocês, né? De que Deus, ele fez dois milagres na minha vida que eu estou me lembrando aqui agora, mas com certeza teve mais. Que foi a Isabela, porque eu também não podia engravidar, e que foi o nódulo no seio, que também sumiu. Então, assim, foram dois milagres na minha vida que Deus me provou realmente que Ele pode fazer o impossível, coisa que a mão exato. humana não pôde fazer, Ele pode, né? Então, Eu vou tenho orar por certeza. você, tá, Luane? Vou orar por você agora. Obrigada. E vou orar pelas meninas também. Então, queria que vocês orassem comigo, fechassem os olhos, orassem também umas pelas outras, tá? Durante a semana, se vocês se lembrarem, orem umas pelas outras. Em nome de Jesus, Deus, nessa hora, Pai, eu quero colocar a Luane na tua presença, Pai. Senhor Jesus, ela está buscando do Senhor, ela está buscando te conhecer mais,
se apresentar na tua presença, alinhar o coração dela ao seu. Por isso, nessa hora eu te peço, Pai, se apresente a sua filha. Espírito Santo, fala com ela, que ela possa aprender a ouvir a tua voz, que ela possa entender, Pai, como ouvir a sua voz, entender a sua voz, Pai. Em nome de Jesus, fala com a Luane, ministra ao coração dela agora, Pai, a certeza, Pai, do milagre dela, porque nós sabemos que o Senhor pode operar um milagre nesse ventre. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Jesus, que qualquer empecilho, qualquer impedimento, qualquer coisa que esteja impedindo que a Luane tenha esse filho, nós repreendemos agora e declaramos que a Luane está curada de todo o problema, de todo o bloqueio, de tudo que a gente nem sabe, Pai, mas que o Senhor sabe, o Senhor é o médico dos médicos. Senhor, alcance, Pai, o ventre, o útero da Luane agora, Pai, e que ela possa engravidar para a honra e glória do Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai, que ela possa declarar toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Obrigada, Pai, por ela estar aqui. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor está nos unindo num propósito. Obrigada, Pai, porque nós queremos fazer uma corrente de oração umas pelas outras, que nós possamos nos fortalecer, Pai, que possamos ser amigas umas para as outras de fé. Pai, abençoa a vida financeira dela, abençoa a vida no casamento dela, abençoa todas as áreas da vida da Luane, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a Dani na tua presença. Senhor, venha abençoar a saúde da Dani. Vem abençoar o casamento da Dani, vem abençoar a vida financeira da Dani. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Pai, para que o Senhor venha restaurar essa mentalidade, que o Senhor venha mudar essa mente, que a Dani, Pai, possa ser renovada pela fé do Senhor todos os dias, Pai, porque ela não vive conforme o que ela vê, mas conforme o que ela tem em fé no Senhor. Pai, que a Dani possa crer no que o Senhor já fez na vida dela. E se for da tua vontade que ela engravide, Pai, que seja de forma natural. O Senhor pode todas as coisas. E eu creio, Pai, que se essa for a vontade do Senhor para a vida dela, vai acontecer. Em nome de Jesus. Senhor, declaro também a bênção do Senhor na vida da Adriana. Que a Adriana consiga, de alguma forma, se organizar para buscar mais a Ti, para ter um momento a sós, para ler a Tua palavra, para crescer na vida espiritual dela, para que ela possa entender que esse tempo, Pai, vai ajudá-la na organização das demais atividades do dia dela. Que o Senhor venha abençoar a Adriana, Pai, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, aonde ela for, que ela possa ser dirigida pelo Senhor. E eu oro agora, Pai, pelos pais dela, pelo Luiz e pela Iveuci. Pai, que estão também tristes, Pai, desanimados, que o Senhor venha levantar o ânimo deles, que o Senhor venha motivá-los, que o Senhor venha colocar pessoas que os motivem, que o Senhor venha colocar amigos de fé, Pai, que os motivem, que os animem, que os levantem e que o Espírito Santo de Deus venha ministrar a paz, o amor, a alegria no coração deles, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fortalece esse casal em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida de cada uma das mulheres desse grupo. Que o Senhor venha nos fortalecer em fé, que o Senhor venha criar um exército de mulheres posicionadas no Senhor, que se levantam em oração, que não desanimam, que oram pelas suas famílias, que oram, Paizinho, pelo propósito do Senhor na vida de cada uma. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a Ti esse grupo, eu entrego a Ti essa hora, eu entrego a Ti essa aula e toda honra, toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Então, uma boa noite para vocês. Deus Amém. abençoe. Qualquer coisa, Amém. manda mensagem Obrigada. no grupo. E beijos. Beijos Beijo. a todas. Tchau. Tchau. Tchau.